Então, gente, dando sequência aqui à aula, né, de poderes administrativos, né, vamos pegar aí 20 exercícios, né, gente, de poder hierárquico, poder disciplinar e poder normativo, né. Então, os principais poderes aí, né, o poder de polícia vai ficar por último, né, mas também tem questões de poder de polícia, né. Tô pegando assunto por assunto aí, para dar aí uns 100 exercícios só de poderes. Então, seguindo a questão aí, né, uma questão da PRF, servidor público que deixa de cumprir uma ordem de superior por entender ser ilegal, é indispensável que haja um flagrante descumprimento da lei na emissão de ato superior, e não somente a suspeita de ilegalidade. Certinha a questão, né, gente? Então, precisa ter o quê? A confirmação, né? E não somente uma suspeita. Então tá aqui, né? Poder hierárquico, né? É a faculdade que dispõe a administração para organizar seus serviços e atividades internamente, em uma decorrência lógica do artigo 2º da Constituição, né? A hierarquia completa-se com a disciplina, que significa a estrita obediência às ordens legais e regulamentares. As ordens do subordinante dos seus superiores devem ser cumpridas, sem mais e sem menos, salvo se forem o quê? Manifestamente ilegais. Então, tá aqui no artigo 116 da Lei 8.112 e nos diz o seguinte, né? São deveres do servidor público, né? Cumprir as ordens dos seus superiores, exceto quando o quê? Manifestamente ilegais. A ilegalidade, portanto, deve ser manifesta, evidente, sem margem a dúvidas, uma vez que a simples suspeita de ilegalidade não é o bastante para legitimar o descumprimento de uma ordem emanada do superior hierárquico. Então tá aqui, né? A simples suspeita não é o bastante para legitimar o descumprimento de tal ordem. Então a questão está certinha aí, né? Passando para a próxima questão. Questão de número 2, né? TJ Bahia. O governador de determinado estado da federação, né, editou um decreto normatizando o cumprimento de lei, que dispõe sobre a forma de punição de servidores públicos que cometerem infrações funcionais. Beleza. Nessa situação hipotética, a edição do referido decreto, que concedeu uma fiel execução da lei, caracteriza o exercício do poder discricionário? Não. De polícia também não. Poder regulamentar, né? Sua fiel execução da lei. Poder regulamentar. Partindo para a próxima briga aí. Questão de número 3. Procurador. Tribunal de Contas do Estado. Aplicação de multa à sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação constitui uma manifestação do poder de polícia, do poder disciplinar, hierárquico, regulamentar ou vinculante. Então, tá aqui, né? Uma sociedade empresária, né? Ela tem um contrato com a administração pública. Celebrado o quê? Ela foi aplicada uma multa a ela. Por quê? Porque ela teve uma dispensa de licitação caracterizar que violação ao poder? Poder disciplinar, né? Poder disciplinar é o que faz aplicar a multa a uma sociedade empresária que tem vínculo com a administração pública. Vamos lá a um resuminho para a gente entender melhor essa questão. Está aqui, né, o poder disciplinar é a competência que a lei atribui à administração pública para punir as infrações praticadas por seus agentes. Para punir as infrações praticadas por seus agentes. Beleza. Assim como punir os particulares que se sujeitam aos seus órgãos ou a serviços. Há particulares que se sujeitam aos seus órgãos ou a serviços. Está a serviço da administração pública, né? Então, lá a atividade empresária ela está a serviço da administração pública. Ainda que não se trate de um funcionário, o terceiro contratado, quando exerce as atividades administrativas, se subordina a este regime jurídico. E neste caso, havendo uma infração contratual e a aplicação de multa, se tem o exercício do poder de punir, o poder disciplinar. Nota-se, contudo, que ocorre dentro do âmbito da própria administração. O poder disciplinar é um instrumento de controle interno da administração. Tá aqui, o poder disciplinar é um instrumento de controle o quê? Interno dentro da administração, que visa o quê? Punir
as infrações administrativas e disciplinares, que visa punir as infrações administrativas e as infrações disciplinares. Então aqui, ainda que não se trate de um funcionário, um terceiro contratado, quando exerce as atividades administrativas, se subordina a este regime jurídico, havendo uma infração contratual e aplicação de multa se tem o exercício do poder de punir, poder disciplinar. Então tá aí, né? A aplicação de multa a uma sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato administrativo, celebrado por uma dispensa de licitação, constitui uma manifestação do poder disciplinar. Partindo para a próxima, quebrando a banca CESP aí, né? Tribunal de Contas. A avocação de competência dentro de uma mesma linha hierárquica é chamada de uma avocação vertical. Certinha, né? A avocação de competência dentro de uma mesma linha hierárquica, ela só é chamada de avocação vertical. Vamos lá o resumo. Está aqui, né? A avocação de competência, que ocorre quando a autoridade hierarquicamente superior, toma para si a competência do agente subordinado. Então, a vocação é quando o superior pega para si a competência do subordinado, em caráter o quê? Temporário e excepcional. No direito brasileiro, só se admite a avocação na mesma linha de subordinação hierárquica, denominado o quê? A avocação vertical. Não confundir com delegação de competência, a qual consiste o quê? A delegação ela é o quê? Ela é a transferência temporária de determinada atividade, podendo ser de forma vertical, da autoridade delegante ao agente subordinado, ou horizontal, né? Fora da linha hierárquica. Então, na delegação, né, é a transferência temporária de determinada atividade, podendo ser de forma vertical, da autoridade delegante ao seu subordinado, ou de forma horizontal, fora da linha hierárquica. É o mesmo padrão, mesma hierarquia, né? A avocação é medida excepcional e temporária. É uma medida excepcional e temporária. E é a tomada de competência legalmente atribuída a um agente subordinado por outro agente de hierarquia superior. Então tá aqui, né? A avocação vertical, sem deixar a CESP te ludibriar. E vamos quebrar a banca CESP. Questão de número 5. Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a avocação por órgão superior. Beleza. Em caráter ordinário e por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado? Não, tá errada a questão. Nós vimos lá, né? É em caráter excepcional e temporário. Em caráter excepcional e temporário. Não em caráter ordinário e em tempo indeterminado. Então, foi pro ralo. Partindo para a próxima questão. Configura o abuso de poder regulamentar a edição de regulamento por chefe do Poder Executivo, dispondo obrigações diversas das contidas em lei regulamentada, ainda que sejam obrigações derivadas. Configura abuso de poder regulamentar uma edição de regulamento por chefe do Poder Executivo, dispondo obrigações diversas das contidas em lei. Então, se ele fez um decreto regulamentar, não pode fazer obrigações diversas da qual a lei contém. Então ele está regulando, ele está legislando, né? Ainda que sejam obrigações derivadas. Então a questão está errada, né? O poder regulamentar ele não tem esse caráter, né, de fazer uma obrigação diversa da contínua da lei. Não pode fazer. Então ele extrapolou os limites aí, né? O poder regulamentar é apenas para complementar a lei. Ele apenas complementa a lei. Deu uma extrapolada aí. Então, partindo para a briga aí, próxima questão, questão de número 7. O administrador público age no exercício do poder hierárquico. O administrador público age no exercício do poder hierárquico, ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados. Então, vamos ler de novo aqui, né? O administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos, com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinado. Então, o poder hierárquico, né? Ordenar a atuação, tá aqui, ó, ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados. Então, tá certinha a questão, né? Então, no exercício do poder hierárquico, né? Editar atos normativos, né? Com o objetivo de quê? De dar uma ordem
a atuação de órgãos a ele subordinado, poder hierárquico. Certa questão, partindo para a questão número 8. De acordo com o STF, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas apresenta o exercício do seu poder administrativo. Vamos ao resuminho para a gente fazer essa questão aí. Nós já fizemos essa questão anteriormente, então só para reforçar aí, né, vamos lá ao informativo do STF, informativo 8889. O poder de polícia da administração, no entanto, manifesta-se tanto pela prática de atos específicos, de efeitos concretos, quanto pela edição de atos normativos abstratos, de alcance generalizado. Né? Atos em relação à ordem, né? Atos abstratos em relação à ordem. Não se mostra estranha ao poder geral de polícia da administração, portanto, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos, visando que a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas. Então tá aí, né? Não é estranho ao poder de polícia que o quê? Que as agências reguladoras para editar atos normativos, visando o quê? A organização, a fiscalização por atividade por ela organizada. Não se mostra estranho, né, à polícia administrativa a competência das agências reguladoras para editar atos normativos visando a organização e a fiscalização. Voltando lá, de acordo com o STF, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas representa o exercício do seu poder administrativo. Qual deles? Poder de polícia, na sua função normativa, estando subordinado ao disposto na lei. Então, letra B, né? Não vamos deixar a SESP pegar aí, né? Partindo para a briga aí, né? Questão de número 9. Um técnico tributário da Secretaria de Fazenda de determinado estado, no exercício de suas atividades regulares, verificou em um veículo transportador uma carga sem o devido documento fiscal obrigatório para o seu transporte. Por esse motivo, descarregou todas as mercadorias que estavam no veículo, para averiguar se havia outras irregularidades. Nessa situação, você, servidor, exerceu que poder? Poder disciplinar? Poder de polícia? Poder disciplinar, de polícia ou de polícia. Então, de cara aí você sabe que é um poder de polícia, né? De cara você sabe que é o poder de polícia, logo letra A e letra C cai por terra. De polícia, que consiste em atos repressivos, normativos e gerais, que se caracteriza pela coercibilidade. Atos gerais? Não, né? Vamos lá. De polícia, que consiste em atos preventivos, repressivos, normativos e concretos, e que se caracteriza pela autoexecutoriedade e pela coercibilidade. Essa é a nossa resposta, né? Letra D. De polícia, que consiste em atos repressivos, concretos e discricionários? Não, aqui não. E que se caracteriza pela delegabilidade. Nada a ver, né? Vamos lá, um resuminho para a gente poder analisar essa questão. Está aqui, né? Atenção. Multa tem caráter de penalidade administrativa, podendo ser inscrita em dívida ativa e executada pela via do devido processo legal. O poder de polícia é aquele baseado na ideia de supremacia geral do poder público sobre os particulares, de sorte que todos os particulares, indistintamente, encontram-se submetidos a este poder. Para Arilópolis e de Pietro, denomina-se atributos e divide-se em discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Então está aqui os atributos do poder de polícia, né? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, né? Liberdade estabelecida em lei ao administrador para decidir perante o caso concreto, e só pode ser reconhecida como atributo do poder de polícia quando este for entendido em sentido amplo. A autoexecutoriedade é a administração exercendo as próprias decisões sem interferência de quem? Do Poder Judiciário, figura no contraditório diferido. E a coercibilidade, né, torna o ato obrigatório, devendo ser obedecido, independentemente da vontade do administrado, caso em que a administração pode usar meios indiretos de coerção para cumprir a determinação. E são inseparáveis a autoexecutoriedade e a coercibilidade, né? Então tá aí, né? Poder de polícia, que consiste em atos preventivos e repressivos, normativos e concretos,
e que se caracteriza pela autoexecutoriedade e pela coercibilidade. Partindo para a próxima questão, questão de número 10. O fenômeno conhecido como deslegalização consiste... Vamos ver lá o que é esse fenômeno da deslegalização. Está aqui, né? O fenômeno de quê? Da deslegalização pode ser assim compreendido de acordo com a posição doutrinária, né? Esposada por Rafael Oliveira. Com a deslegalização, opera-se uma verdadeira degradação da hierarquia normativa de determinada matéria que, por opção do legislador, deixa de ser regulada por lei, uma determinada matéria deixa de ser regulada por lei e passa para a seara do ato administrativo, normativo. Então, ali, né, o poder legislativo deixando que o executivo fazer com que passe a regular determinada matéria por ato administrativo e não o legislativo fizer por lei. A lei deslegalizadora não chega a determinar o conteúdo material. Então, essa lei deslegalizadora não chega o que a determinar o conteúdo material de uma futura normatização administrativa, limitando-se a estabelecer o que? Standards e princípios que deverão ser respeitados na atividade administrativo-normativa. Um aspecto que não foi abordado no conceito acima e que vale a pena ser adicionado consiste no fato de que o fenômeno da deslegalização visa abordar matérias de alta complexidade técnica, em relação às quais faltaria ao parlamento, ao legislativo, que não teria essa qualidade técnica para legislar sobre determinada matéria, essa expertise necessária para a disciplina do tema, com uma exatidão desejada. Por isso, o legislador limita-se a traçar diretrizes gerais básicas, os tais estándares, cabendo em seguida a legislação infralegal, regulamentação efetiva do respectivo assunto. Temos aí, né? Tem a lei de drogas, né? Mas tem também a legislação infralegal que diz quais são as espécies de drogas. Então, voltando aqui, voltando ao exercício, né? O fenômeno conhecido como uma deslegalização consiste no excesso de decretos? Não, nada a ver, né? Na edição indiscriminada de medidas provisórias? Não. Na possibilidade de o Poder Executivo editar normas de caráter geral? De caráter geral, não, né? Na permissão do Poder Legislativo ao Poder Executivo de editar normas de caráter técnico, de maneira inovadora. Eis a nossa resposta, né? Não é o Executivo editar normas de caráter geral, e sim de caráter técnico, né? Na permissão do Poder Legislativo. Então, questão aí certinha, letra D, né? Então, para não ficar muito grande, né, vamos fazer somente 10 questões. Depois eu vou pegar mais 10 aí, né? De poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar, para a gente matar essa CESP aí uma vez por todas. Para você que gostou, deixe seu like. Não sai daí não, que eu vou tomar uma água. Já volto já.